Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, conforme proposto, eu havia combinado que às 21 horas eu estaria fazendo uma live sobre o assunto lockdown, mas devido ao uso fora do comum da internet, eu estive observando aqui, a internet estava travando. Eu preferi, então, gravar esse estudo e publicá-lo às 21 horas, conforme combinado. Mas qualquer dúvida que tiver, os irmãos podem fazer os seus comentários e eu estarei esclarecendo os irmãos qualquer dúvida que possivelmente tenha ficado, ou quem sabe até sendo ajudado por algum comentário para enriquecer este pequeno estudo, tá bom, meus irmãos? De maneira nenhuma nós vamos tomar o tempo dos irmãos. Antes vamos fazer uma oração. Soberano e eterno Deus, no nome da pessoa santa, bendita e justa de Jesus, teu Filho amado, pedimos a tua graça, a tua mão santa, bendita, soberana e poderosa estendida sobre as nossas vidas, meu Senhor. Me dá raciocínio lógico. Ó Pai Celestial, aviva a tua palavra na minha mente, ó Rei da Glória, e traga de acordo com a necessidade do assunto que será ventilado. Deus de poder, também te peço em nome de Jesus Cristo que tu abra, através do teu Espírito Santo, o entendimento dos teus servos e das tuas servas que estão ouvindo esta mensagem, para que possam compreender, meu Senhor, fazer uso e crescer no conhecimento e na graça, para que através de suas vidas o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, algumas perguntas que eu fiz até na rede social e coloquei no meu history e que deverão ser respondidas aqui nesse estudo a Bíblia fala sobre lockdown. O que a Bíblia fala sobre isso? Quem é que determina ou que determinou o lockdown segundo a Bíblia? Quais são os efeitos, as causas do lockdown? E por último, como vencer o lockdown? Primeiro, o que significa a expressão inglesa lockdown? Essa expressão, meus irmãos, faz parte das expressões em inglês que já faz parte do nosso dia a dia em nosso país. A identidade de um povo, ela é uma das características que identifica um povo, é a sua língua, as suas expressões. Mas o mundo, de um modo geral, tem vivido as expressões em inglês, não tem como fugir isso. Depois do mandarim, que é a primeira língua mais falada no universo, a segunda mais falada, se eu não me engano, a segunda não, a terceira mais falada, a expressão mais falada, ela é o inglês. A segunda mais falada no universo é o espanhol. Se eu não me engano, a terceira expressão, o idioma mais falado no mundo é o inglês. Então, não tem como você fugir disso. Faz parte do dia a dia. Você ouve constantemente as expressões milkshake, hambúrguer, diet, light. Lembra disso? Um suco light, um suco diet. Vamos comer o hambúrguer. O milkshake. Fashion. Olha o cabelo dele, o cabelo dela, como está fashion. Que roupa fashion. Designer. Fitness. Outdoor. Outdoor não foi inventado pelos homens modernos que nós conhecemos, que fazem uso do outdoor. O outdoor foi inventado, ele foi a primeira vez no mundo
que foi mandado fazer um outdoor, está lá em Abacuque capítulo 2. Vê lá. Escreve em letras grandes em tábuas, para que até o que passa correndo possa ler. Está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Outdoor. Notebook. E lockdown, o que significa? Lockdown, meus irmãos, significa confinamento. E a Bíblia fala sobre esse assunto? Abra sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 6, e vamos ler a partir do versículo 24. É um estudo muito objetivo, meus irmãos, e rápido. Não é necessário você ficar 1 hora, 1 hora e meia para você ter esclarecimento a respeito de um determinado assunto. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24, diz assim: ó, depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Versículo 25. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram ao ponto de se vender a cabeça do jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Então eu disse para você que a expressão inglesa lockdown, no português, significa confinamento. No versículo 24 do texto que eu li para você, diz assim, ó, depois disto, ajuntou Ben-Hadad, era o rei da Síria, ele cercou a cidade de Samaria, que fazia parte, era a capital de Israel. Todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Esse cerco, você precisa primeiro fazer um estudo para entender como era feito esses cercos pelos reis adversários. As cidades antigamente eram cercadas por muralhas e tinham portões. Tanto é que quando você vai ler Neemias, você vai ler Esdras, você vê a construção das 12 portas que cercavam a cidade de Jerusalém. Está vendo? A cidade era cercada por muros e tinha portas. Com a cidade de Samaria, no reino dividido, que era o reino de Israel, a capital da Samaria, não era diferente. A cidade era cercada por muros e tinha portas que permitiam a entrada e a saída na cidade. Os reis inimigos, adversários, quando ia sitiar uma cidade, fazer um cerco à cidade, e não queria correr risco de perder seus soldados ou perder vidas, ele ficava ao redor da cidade, a distância segura que uma lança ou uma flecha não alcançasse, montava acampamentos ao redor da cidade e ficava, dias, semanas, meses ou anos sitiando a cidade. Tá vendo? O inimigo cercava a cidade, sitiava a cidade ficava confinada, porque se alguém saísse, seria pego pelo inimigo. Se os portões se abrissem, seria invadida pelo inimigo. E havia necessidade do povo sair de dentro da cidade para colher
as suas plantações da agricultura que ficava ao redor da cidade, ou cuidar da sua agropecuária, que eram as suas ovelhas, as suas vacas, os seus rebanhos, para poder trazer sustento para dentro da cidade. Mas a cidade estava cercada, o inimigo havia cercado a cidade. Não tinha como sair, não tinha como entrar. Isso é lockdown. No português chama-se confinamento. Eles estavam confinados dentro da cidade, não tinha como sair. O inimigo havia imposto aquilo. E à medida que aquilo ia acontecendo, os dias iam passando, e havendo a escassez de alimento. E havendo a escassez dos produtos básicos que aquela população precisava para o seu sustento. Eles não tinham como plantar o serviço de agricultura. Eles não tinham como colher. Eles não tinham como ordenhar os seus rebanhos. Eles não tinham como sair para trabalhar. Não podia sair, não podia entrar. Não tinha como vender. Não tinha como comprar. Então ia havendo a escassez de alimento. Se você não compra, automaticamente, o que vende não tem como vender. Se o que vende não tem como vender os seus produtos, o quem fabrica não tem por que fabricar. Então não tem quem compre, não tem quem vende, não tem quem fabrique. Isso cria uma escassez, gera fome, gera desestabilidade psicológica, gera conflito dentro das famílias, gera conflito entre o empregado e o seu patrão. Olha o que o inimigo faz. Olha o que o adversário faz através de uma estratégia simples. O lockdown, o confinamento, ele confinou aquele povo daquela cidade. Ali dentro, cercou. Você vai ter que viver com o que você tem dentro. Por isso eu falei para você. Podia demorar semanas, meses ou anos. Dependia da quantidade de mantimento que aquela cidade tinha. Mas uma hora ia acabar. Isso aconteceu aqui. Olha o versículo 25 agora. Houve grande fome em Samaria. Eis que sitiaram ao ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Jumento, o judeu não podia comer. Era animal proibido pela lei. Mas a escassez, a falta de alimento foi tão grande naquela cidade que eles se viram obrigados a comer a cabeça de um jumento por 80 ciclos de prata. Você trazendo isso aqui para o dinheiro de hoje, dá aproximadamente $50. Você quer mais? O que causa o confinamento? E um pouco de esterco de pomba por 5 ciclos de prata. Trazendo para o dinheiro de hoje, $3,50. Mas o esterco de pomba também o judeu não podia usar. Vamos ver Ezequiel, capítulo 4 e versículo 12. Deus ordenou a Ezequiel, numa simbologia, o que aconteceria com Jerusalém, e disse no versículo 10, a tua comida será por peso, 20 ciclos por dia, de tempo em tempo comerás. Também beberás a água por medida, a sexta parte de um rim, de tempo em tempo beberás. Aí o versículo 12, o que comerás será como bolos de cevada, cozê-los-ás sobre esterco humano. Só que Ezequiel, no versículo 14, questiona o Senhor e fala, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Em toda a minha vida, eu sempre procurei andar de acordo com os teus mandamentos, de acordo com a tua lei. E eu vou ter que usar esterco humano para cozinhar a minha comida. Aí no versículo 15, Deus fala para ele, então ele me disse, deite esterco de vaca em lugar
de esterco humano. O esterco de pomba aqui, ó, no versículo 25 de 1 Reis, capítulo 6, era para cozear a cabeça do jumento. Isto aí é lockdown. Isto é confinamento. Então está provado para você que a Bíblia fala sobre o assunto, correto? Segundo, quem determina o lockdown? Vou ler 1 Reis de novo, versículo 24. E pelo que eu já coloquei para você, você já entendeu quem determina o lockdown. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu contra Samaria e a sitiou. Ele era inimigo de Israel. Quem determina lockdown, quem determina o teu confinamento, não é teu amigo, é teu inimigo. As causas e os efeitos do lockdown. Vamos continuar na Bíblia. 1 Reis, capítulo 26, versículo 29. Eu já dei uma passada para você, mas eu vou confirmar agora pela Bíblia. Já estou encerrando. Do versículo 26 ao 29. Então já li 24, li o 25, agora eu vou do 26 ao 29. Presta atenção, a resposta está aqui, ó. Passando o rei de Israel pelo muro, olha que coisa terrível, meu. Isso daqui é uma das situações mais difíceis que a nação de Israel passou. Pela desobediência, viu? Você vai já entender isso aqui. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? 28. Mas assim mesmo, ele perguntou ao rei, né? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui aconteceu. Isso aqui foi causado pelo confinamento, pelo lockdown. Não tinham mais alimento. Tinha se escasseado as condições de vida. E chegaram ao ponto de ter que comer um de seus filhos. 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos. Ela o escondeu. Você está vendo os efeitos dramáticos, drásticos, horripilantes, terríveis, que causa o lockdown, que causa o confinamento? Meus irmãos, a nossa vida, a vida do crente, ela é pautada pela Bíblia, meu irmão, pela palavra de Deus. Você já vai entender, já, convencer essa situação, que o inimigo determina. Que o inimigo determina. A mulher teve que comer o seu filho. Mas isso tudo também, meus irmãos, tinha um detalhe. Foi causado pela desobediência do rei, pela desobediência do povo em obedecer às determinações divinas. Porque isso Deus já tinha alertado o povo que iria acontecer. Deixa eu ler para você o texto aqui. Deuteronômio, capítulo 28. Antes vou ler o versículo 15. Já havia sido determinado. Eu já havia avisado. Se vocês não me obedecer, se vocês se desviarem do meu caminho,
Olha o que pode acontecer. 28 de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 15, diz assim, ó. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os meus mandamentos e os meus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 53. Comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, na angústia e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Você está vendo aí? A Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Temos um presidente agora que, graças a Deus, ele tem princípios cristãos. Isso é muito bom para a nossa nação. Porque a nossa nação, nos últimos anos, vem se afastando cada dia mais e mais de Deus. Princípios anticristãos. Odiando os princípios que normatizam a civilização há milhares de anos, que são os princípios judaicos cristãos. Adotando as práticas malignas. E olha a nossa nação que está sofrendo no momento, meus irmãos. Já já a gente fala sobre isso. Então tá aí as causas do lockdown. Meus irmãos, tem famílias que estão passando por situação difícil. Eu pessoalmente conheço irmãos meus que o pai, a mãe e a filha foi internada no hospital com Covid-19. Imagina você, um ficou doente, o outro foi cuidar, os dois ficou doentes, o outro foi cuidar, os três ficou doentes, foram internados, foram parar na UTI. Sem ninguém da família poder visitar, sem se comunicar entre si. Até que Deus foi misericordioso e os três saíram do hospital e estão em alta. Conheço família, amigo meu que está chorando. Perdeu um ente querido seu. Alguém na família ficou doente. Ele foi cuidar, ela foi cuidar. Ficou doente e morreu antes. O inimigo está aproveitando essa situação, meus irmãos. Aqui na rua, onde eu moro, uma pessoa vinha doente de câncer já há mais de 6 meses. Nos últimos dias se agravou a sua situação, ele foi obrigado a ir para o hospital e o câncer já estava em metástase, em estado adiantado, não teve jeito, ele faleceu. Foi colocado no seu atestado de óbito Covid-19. E não foi Covid-19. Isso eu estou dizendo o que eu vi, o que eu sei. Tem famílias, meus irmãos, que já tem escassez total de tudo dentro da sua casa. Outros estão desesperados porque não sabem como pagar o seu aluguel. Empresários estão à beira da falência. Irmãos nossos da nossa igreja. Mas que pecado cometeram? Não, meus irmãos. Não tem pecado nenhum. A chuva, o sol, vem tanto para os bens, para os bons, como para os maus. Então, as causas do lockdown eu já disse para você. Como vencer o lockdown? Estarei encerrando aqui. Meu irmão, identifique, aprenda a identificar corretamente o inimigo. Se você identificar corretamente o inimigo, você vai saber com que tipo de arma lutar contra o inimigo. Cada inimigo exige uma estratégia diferente, um método de luta diferente para lutar contra ele. Escuta aqui, Romanos, capítulo 12, bem conhecido dos irmãos, mas eu vou ler esse versículo aqui de outra maneira. Capítulo 12 e versículo 2. Diz assim, ó. Vamos ler o 1 e o 2, porque eu quero me deter no 2 e estarei encerrando. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio. Culto se presta com sabedoria, meu irmão. O pastor está pregando, está tendo ensinamento e você está gritando: oh, aleluia, glória a Deus, e falando língua estranha. O que está do teu lado doido para ouvir a mensagem e não consegue ouvir. Cadê a sabedoria, meu irmão? Tem um momento de adoração, tem um momento de glorificar, tem um momento de louvor, tem um momento de escutar. Para você aprender. Culto com raciocínio. Versículo 2. E não vos conformeis, não esteja conformado, não se amoldeis, não entre no molde do mundo. Com este século. Século, no grego, é cosmos. Então vou ler. Então, primeiro vou ler como está aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu vou ler de outra forma que você vai entender melhor. E não vos conformeis com este cosmos, com este século, com este mundo que é cosmos, que significa, presta atenção aqui agora, e não vos conformeis com o sistema constituído de pessoas, ideias, leis, instituições, comportamento e atividade conduzidas e dirigidas por Satanás. Você identificou o inimigo que você tem que lutar? Não adianta você estar lutando. Você está perdendo tempo na oração. Ó Deus, destrói o ministro tal. Ó Deus, ó governador tal. Não, meu irmão. Esses homens são cegos. São dignos de misericórdia, meu irmão. Esses homens estão sendo conduzidos por Satanás. Os seus comportamentos, os seus sistemas, leis que eles fazem é conduzida por Satanás. O inimigo não são eles são cegos. Você esclarecido. Volte aí atrás, aí veja a escola dominical que eu expliquei sobre ser iluminado. Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Você tem a mente de Cristo. Se consagre, ore, jejue, para que Deus repreenda essa casta de demônios que está atuando na vida desses homens e querendo levar o nosso país à destruição. Que Deus seja misericordioso e salve esses homens. Os tire da direção do inimigo, porque o verdadeiro inimigo é Satanás. São as forças espirituais da maldade atuando nas regiões celestiais. Te consagre. Use nesse momento que estamos confinados, que estamos dentro das nossas casas, um dia de consagração, orando, lendo a Bíblia, em jejum, para Deus quebrar, lançar por terra em nome de Jesus essas forças malignas, essas potestades malignas, e você vai ver, essas portas não serão abertas em nome de Jesus. Não vou continuar, mas Deus, através de um homem de vida consagrada chamado Eliseu, homem de Deus também chuta a porta de vez em quando. Eliseu, no momento de irritação, você lê no texto, você vai ver, chutou a porta. Chuta a porta! Usou a expressão nordestina, que esse filho de uma égua mandou o mensageiro dele para arrancar minha cabeça. O rei estava lutando contra o inimigo errado. Eliseu não era o inimigo. Tá vendo aí? Presta atenção, para não estar lutando contra o inimigo errado. Peça a direção de Deus. Use as tuas energias. Use as tuas forças espirituais.
e lute contra o verdadeiro inimigo. Altíssimo Deus e glorioso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, pedimos a tua mão bendita, meu Deus, os teus anjos, sobre a nossa nação, Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, estende a tua mão bendita. Tenha misericórdia das famílias, meu Deus. Tenha misericórdia daqueles que não são crentes. Tenha misericórdia dos empresários, meu Senhor. Tenha misericórdia dos nossos governantes, Rei da Glória. Tenha misericórdia dos teus servos, das tuas servas, dos teus servos que são empresários, que têm as suas empresas, estão preocupados com o dia de amanhã, sem saber o que vai fazer. Alguns não têm como mais pagar o aluguel dos seus escritórios, meu Senhor. Outros estão agoniados, não têm como pagar o salário dos seus funcionários, porque não estão fabricando, não estão vendendo, porque não tem quem compre. A situação já está apertada, e o inimigo está apertando, dizendo que vai fazer o lockdown. Vou convidar vocês. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, envia os teus anjos e derruba por terra essas forças malignas, o poder do mal, em nome de Jesus Cristo, e que nós venhamos triunfar para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos, confiando e crendo, em nome de Jesus. Amém.